Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Te encontrei no mais sublime e doce amor. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo verde e flor. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Acredito que você foi profundamente abençoado através deste belíssimo e inspirado hino. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje 9 de novembro, dia do hoteleiro. Nós parabenizamos a todos os que trabalham recepcionando hóspedes em toda a rede hoteleira. Graças a Deus, estamos na contagem regressiva para a celebração do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Nós temos divulgado amplamente para que todos estejam conosco nessa quinta-feira pela ocasião da abertura, estendendo-se até a próxima segunda-feira, de 11 a 15 de novembro. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Robson. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus mais uma vez em nosso programa. Quando você olha para si mesmo e você começa a perceber
que você não está vivendo diferente da maneira como as pessoas no mundo lá fora vivem. Agora você começa a ter motivo para se preocupar. Você agora começa a ter um problema. O apóstolo está dizendo aqui: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Veja, como é que nós podemos andar? Nós podemos andar de forma tripla, obedecendo os desejos da nossa própria carne, nossos impulsos, nossos pensamentos. Ele também diz isso no texto. Nós podemos andar segundo o curso desse mundo. O mundo está oferecendo coisas e a nossa natureza humana caída se agrada dessas coisas e nós queremos viver essas coisas, experimentar essas coisas, praticar essas coisas. E no final de tudo, pela nossa natureza humana caída, pecaminosa, pelos nossos delitos e pecados, pelo curso deste mundo, tudo isso tem sido guiado por aquilo que ele chama aqui no texto de o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existem pessoas que são desobedientes. Existem pessoas que são denominadas aqui de filhos da desobediência. E o príncipe deste mundo está atuando na vida dessas pessoas. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o diabo. Porque ele existe. Existem dois erros muito comuns no meio evangélico que são cometidos quando se estuda na palavra de Deus sobre o diabo. O primeiro erro é o exagero. Tem gente que exagera. Você vê locais aí que fazem um culto em função do diabo. E é como se estivesse até chamando o diabo para participar do culto. Invoca o diabo e tem aquelas coisas estranhas que acontecem ali, que algumas são reais e outras não passam de teatro para chamar a atenção das pessoas. É o exagero. Mas existe o outro lado também, que também é um erro, que é o desprezo, a ignorância. É viver como se ele não existisse. É viver como se ele não estivesse atuando. É viver como se o diabo não estivesse trabalhando. E isso não é verdade. Então nós temos que ter cuidado com esses dois erros. O erro da omissão, da ignorância com relação ao diabo, mas também o erro com relação ao exagero. O fato é que a palavra de Deus nos ensina que ele existe e ele está atuando na vida daqueles que nesse texto são chamados de filhos da desobediência. Ele atua na sociedade para conduzir o mundo numa determinada direção. É o curso deste mundo. E aqueles que ainda não receberam a vida de Deus, aqueles que ainda não foram vivificados espiritualmente, sem perceber, sem se dar conta, se deixam levar pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, só estão preocupados em realizar as suas vontades carnais. E entram nesse caminho que é o caminho do mundo, o curso do mundo, que está sendo guiado por este que a Bíblia chama de o príncipe da potestade do ar. Agora veja comigo o versículo 3. Entre os quais, o apóstolo está dizendo, entre estes que andavam dessa forma, também todos nós andamos outrora. Veja, o apóstolo não está se excluindo. Ele não está se apresentando como se fosse alguém melhor do que as pessoas. Ele está dizendo, não, eu também já vivi assim. Eu também já fiz isso. Eu já senti isso na carne. Eu já provei disso aí que vocês estão provando. Eu já fiz o que essas pessoas estão fazendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Isso aqui não é algo que eu li num livro. Isso aqui não é algo que alguém me contou. Isso é algo que eu já vivi. Eu já fui alguém assim.
Eu sei muito bem o que é isso. Veja, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade de quê, irmãos? Da carne e do pensamento. São aquelas pessoas que lá em Coríntios ele vai chamar de incircuncisas de coração. Seu coração não foi convertido. O seu coração não foi transformado. Ela não foi alcançada pela graça de Deus. Esse é o estado do ser humano sem Deus. O ser humano que não foi transformado, que não nasceu de novo, que está vivo fisicamente, biologicamente, mas não está vivo espiritualmente. Pessoas que andam na vontade da carne e dos pensamentos. A carne pulsa muito forte. Os desejos são muito grandes. E de repente ela começa a ter pensamentos e a arquitetar como é que eu vou fazer isso. E começa a montar planos. Planos que lhe deixam cada vez mais aprisionadas ao pecado. Cada vez mais presas a uma vida de delito e de pecado. Porque não foram vivificadas espiritualmente. E quando nós ouvimos com honestidade a voz de Deus na palavra dele, nós entendemos que se o ser humano não for vivificado por Deus, ele só vai se tornar cada vez pior. A situação apenas se agrava. O sábio Salomão já dizia isso. Um abismo chama a outro abismo, ainda mais profundo. Então, tais pessoas andavam segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, veja como ele se coloca no grupo dessas pessoas, nós éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. E por que filhos da ira? Existe um debate teológico com relação ao significado disso. E existem 3 posições para explicar o que significa filho da ira. E eu entendo que essas 3 posições não estão erradas. E uma não exclui a outra, muito pelo contrário, as 3 se complementam. Então, o primeiro sentido de filhos da ira é a própria ira que habita dentro do ser humano. Por quê? Porque a verdade incomoda. A verdade, quando é exposta de forma clara, sem ser mascarada, quando a verdade é apresentada com toda a sua clareza, ela produz 2 efeitos. Ou ela produz uma transformação ou produz um afastamento. Porque, como disse Jennifer James, a verdade dói. Ela dói, mas liberta. Mas existem pessoas que não querem ser libertas. Elas gostam do seu estilo de vida, pecaminoso, aprisionado aos seus delitos e aos seus pecados. E o desejo dela é continuar desse jeito. E isso vai fazer com que ela peque cada vez mais. Isso vai fazer com que ela se afunde cada vez mais. E veja, isso não é algo que o ser humano escolhe simplesmente. Ele está aprisionado a isso, está escravizado a isso. O ser humano natural é prisioneiro do pecado. Brodus Hale disse a mesma coisa que Russell Shedd também falou. Eu lembro de uma aula, quando Russell Shedd estava fazendo a exposição de Efésios, e ele usou essa ilustração. Ele disse, isso aqui é a mesma coisa de você pegar um defunto dentro de um caixão. Aquela pessoa está morta. E você vai falar com essa pessoa. Amigo,
Você quer ser enterrado com um terno preto ou com um terno cinza? Ele vai lhe responder o quê? Nada. Por quê? Porque está morto. E mortos não respondem ao chamado. Só quem responde ao chamado são aqueles que foram vivificados. Agora, nós não estamos aqui falando de verdades físicas, nós estamos aqui falando de verdades espirituais. E verdades espirituais somente são transformadas, somente são vivificadas, somente são efetivas na vida daqueles que estão espiritualmente vivos. Por isso que nós dizemos que o máximo que eu, como pregador do Evangelho, posso fazer, o máximo é falar para você sobre essa verdade, é expor essa verdade para você. Mas eu não tenho como pegar essa verdade e transformá-la no seu interior. Eu não tenho como vivificar você, porque essa não é uma obra minha, essa é uma obra de Deus. O apóstolo foi um pregador do Evangelho, mas ele não vivificava as palavras do Evangelho. Nós voltamos agora para a primeira frase do versículo 1. Ele vos deu vida. E ele fez isso quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um ser humano não tem como responder ao Evangelho se Deus não vivificar a sua vida. O máximo que vai acontecer, o máximo, se Deus não vivificar você, o máximo que vai acontecer é que você vai encher a sua cabeça de conhecimento, de informação. Você vai saber das coisas. Você vai entender as coisas. Mas essas coisas que você sabe, essas coisas que você entendeu, não serão fortes o suficiente para transformar a sua natureza, para libertar você, para produzir vida dentro de você. Porque são palavras que chegaram apenas à tua mente, mas elas não desceram para o seu coração. O que um pregador do Evangelho pode fazer, no máximo, é colocar palavras na tua mente. Você precisa de Deus para fazer com que essas palavras que estão na sua mente nesse momento desçam para o seu coração e transformem você de dentro para fora. Somente Deus pode fazer isso. Se Deus não fizer isso, você vai continuar morto em seus delitos e em seus pecados. Você vai continuar andando no curso desse mundo. Você vai continuar andando nos desejos da sua carne e do seu pensamento. Você vai continuar sendo um filho da desobediência. E veja, eu não digo isso aqui para acusar você de nada. Eu não digo isso para agredir você. Eu não digo isso para constranger você, para magoar você. Eu digo isso na esperança de que isso que eu estou dizendo seja vivificado por Deus em você, para que você não continue nesse estado, para que você não continue nessa condição. Então eu não digo isso para o teu mal, eu digo para o teu bem. Para que você finalmente mude de caminho, para que você pare de andar no curso deste mundo, que é o caminho largo e espaçoso que Jesus disse. É largo e é espaçoso, mas conduz à perdição. Para que você pare de andar nesse caminho e finalmente agora você mude a sua rota, mude a sua trajetória. Para que você tire o azimute certo na tua bússola e entre agora num caminho apertado e estreito. É por isso que eu falo essas coisas.
É por isso que a palavra de Deus fala essas coisas, para que haja uma mudança na sua vida. Mas essa mudança não vai ser operada por você. Não é quem você é, não é o que você faz, não é a sua pessoa, é quem Deus é o que Ele faz, é a pessoa dEle. Veja comigo no texto, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então essa é a primeira ira, é a ira que o ser humano natural tem dessas verdades, porque a verdade dói, incomoda, machuca, ele se sente incomodado com a verdade, e quanto mais você fala a verdade, e quanto mais ele se sente incomodado por essa verdade, isso vai incomodando cada vez mais, e se transforma numa chateação, que agora vira uma raiva, e se transforma numa ira. Esse é o primeiro sentido de ira do texto. Filho da ira. O segundo sentido do texto é que a grande verdade apresentada aqui é que nem todos são filhos de Deus. Nem todos. O ser humano natural, ele se encontra nesse estado que nós acabamos de ver, que é descrito aqui em Efésios com tanta clareza. Esse estado de morte espiritual. Aqueles que foram tocados pela bondade de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles foram arrancados desse estado, dessa natureza, e foram feitos agora filhos de Deus. Não são mais filhos da ira. Não são mais filhos deste mundo. São filhos de Deus. Então esse é o segundo significado de filhos da ira. Pessoas que não são filhos ou filhas de Deus. Filho da ira. A própria natureza humana que deixa você chateado, magoado, irado com as verdades. Filho da ira, aquele que não é filho de Deus, é filho deste mundo. E o terceiro significado de filhos da ira é porque se você continuar acompanhando o livro de Efésios, você vai descobrir que o ser humano é pecador e o pecado agride a natureza de Deus. O pecado agride a santidade de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus está sendo acumulada para ser derramada sobre aqueles que não foram nascidos de novo, regenerados, aqueles que não receberam a vida de Deus. Então eu penso que esses três significados se completam. Alguém que fica irado contra a verdade. Alguém que não é filho de Deus, por isso que se ira contra a verdade. E alguém que não é filho de Deus, que se ira contra a verdade, que quando chegar no dia do juízo, a ira de Deus será derramada sobre ele. Todos nós, todos aqueles que não foram vivificados, todos aqueles que não receberam a vida de Deus, são filhos da ira. Então o versículo 3 termina de uma maneira muito triste. O versículo 3 termina de uma maneira muito preocupante. Porque quando você olha para esses 3 versículos, quando você olha para si mesmo, você diz, não tem jeito para mim. O que é que eu posso fazer? Nada. Você não pode fazer nada. É essa a conclusão que o texto chega. Não há nada que nós possamos fazer que nos salve, que nos mude. Não há nada que nós possamos desejar, querer, que nos transforme, que nos mude. A questão não está em nós. A questão não está em quem nós somos. A questão não está naquilo que nós fazemos. Não é sobre nós, é sobre Deus. E é aqui que entra agora o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja,
De repente surge a esperança. De repente a resposta aparece, vem a solução. Naturalmente, quando nós lemos esse versículo, o versículo 4, a palavra que mais vem diante de nossos olhos é a palavra Deus, a palavra mais importante aqui. Deus que é, Deus que faz, Deus que oferece, Deus que é o doador da vida. Deus, a palavra mais importante no versículo 4. Mas tem uma palavrinha que acompanha Deus aqui, que passa despercebida por muitas pessoas, e que faz toda a diferença. É a palavra mas, que no grego a gente diz que é uma conjunção adversativa pós-positiva. Deixa eu facilitar isso aqui para você. É uma palavrinha colocada junto com Deus para dizer que, apesar de quem nós somos, apesar do que nós fazemos ou fizemos, apesar do que nós praticamos, apesar de tudo que você pensa, de tudo que você diz, de tudo que você deseja, de tudo de feio que você já fez, apesar disso, Deus é rico em misericórdia pela sua vida. Deixa eu explicar aqui a diferença entre misericórdia e graça. Eu já expliquei isso algumas vezes. Misericórdia é quando você merece ser castigado. Misericórdia é quando você merece ser açoitado. E Deus não castiga, Deus não açoita. Isso é misericórdia. Graça é quando você não merece receber algo bom. É quando você não merece ser presenteado. E ainda assim, Deus te dá uma coisa boa. Deus te presenteia. Isso é graça. Então perceba que a definição da palavra já é uma pregação para cada um de nós. Mas Deus, apesar de quem nós somos, Deus entra na nossa história. Deus é que faz a diferença. Onde nós somos fracos, Ele nos fortalece. Onde nós somos incapazes, Ele nos capacita. Onde nós não temos força, Ele nos dá força. Onde a gente não tem fé, Ele nos dá fé. Onde a gente é incapaz, Ele vai e faz. Estamos vivendo os momentos da contagem regressiva do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Venha participar, venha prestigiar essa festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Traga a sua respectiva família. No dia 11, na abertura, e dia 12, pregará o pastor Alexandre Ximenes. Dia 13, o reverendo Carlos Alberto. Dia 14, o reverendo Wilson Porto, especialmente convidado de São Paulo. E no dia 15, no encerramento, o pastor Aurivan Marinho. Contaremos com a participação e a presença do cantor Armando Filho, o intérprete da música Quero que valorize o que você tem. E ninguém segura este país. Além do conjunto Embaixadores de Sião, a orquestra da Assembleia de Deus do Jardim Paulistano Louvores Eternais estará no domingo também louvando a Deus. Será uma festa de louvor, de ações de graça, de adoração, e eu quero convidar a você participar conosco. Anote em sua agenda, estamos na contagem regressiva, 11 a 15 de novembro, Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Venha celebrar conosco. Vamos ficar devendo a continuidade desta tão importante, tão consubstanciosa mensagem ministrada pelo pastor Robson. Ele é pastor da Igreja Nova Vida na Avenida Brasília. Nesse instante, eu quero somente lembrar que nós estamos na contagem regressiva de 11 a 15 de novembro, Igreja do Calvário celebrando Jubileu de Ouro. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.